Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que eu retorno a essa casa e afirmo que, como da primeira vez que aqui estive, na realidade já havia visitado antes daquela ocasião em que eu fui convidado para expor um tema, mas eu já havia atestado do ponto de vista vibratório, né, o quão agradável aqui está. E mais uma vez eu sinto isso, por isso é com muita alegria que eu retorno e agradeço imensamente pelo convite. É realmente um prazer estar aqui. E falando do que hoje conversaremos, esse ambiente, né, digamos que a ambiência espiritual já favorece muito uma boa sintonia. E sintonia é algo que todos, sem exceção alguma, todos nós, a todo momento, temos estabelecido. Não há momento de desconexão nesse quesito. Todos estamos sintonizados. Todos estamos, como veremos, à medida que explorarmos o tema, sintonizados com certa faixa vibratória, frequencial. E por isso, eu trago aqui, como subtítulo, né, realmente nós vamos refletir sobre sintonia, uma frase que, de certa forma, fazendo não propriamente um trocadilho, mas uma extensão daquela famosa frase popular, né, diga-me com quem tu andas e direi quem és, eu, na realidade, até a deixaria de lado, no sentido de ser até secundária se nós refletirmos sobre essa outra aqui. Diga-me o que pensas e desejas e te direi onde e com quem estás. E é literalmente, à medida que estamos a emitir pensamentos e sentimentos que qualificam desejos, estamos definindo a nossa ambiência espiritual e também as nossas companhias. Diferentemente do contexto da física, não são propriamente os opostos que se atraem no contexto humano. São aqueles que são similares entre si. E isso a doutrina espírita nos prova, literalmente prova. Não só a literatura, mas a prática espírita nos comprova cotidianamente que nós estamos próximos daqueles que nos são similares. Então, para iniciar, eu gosto muito de recorrer ao conceito e, sobretudo, à etimologia das palavras, porque elas nos permitem aprofundar e melhor refletir sobre o significado. Nós começamos, então, afirmando que sintonia, e fiquem à vontade até para fazer essa pesquisa em qualquer dicionário etimológico, oriunda do grego, ela significa na mesma frequência de. Seguindo adiante, conceitualmente, nós também vamos encontrar como se sinônimo fosse harmonia, ou seja, harmonizar com algo, estabelecer a conexão frequencial, portanto, com algo. Modo semelhante de pensar e de sentir, em que há acordo, equilíbrio ou concordância. Equilíbrio entre duas partes que eventualmente podem estar bastante desequilibradas, mas uma vez que se encontraram na mesma faixa frequencial, elas encontram uma harmonia, uma conexão entre si. É nesse sentido. Reciprocidade, simpatia. Observem que eu estou grifando a palavra simpatia e vocês vão entender logo na sequência, no slide seguinte, por que eu fiz isso. Mas então fixem o simpatia como sinônimo de sintonia, segundo os próprios dicionários. Então, a simpatia que faz com que alguém se aproxime de outra pessoa. Isso daqui fica muito bem estabelecido quando falamos que aqueles que são similares se atraem. E algumas fontes entre infindáveis que nós podemos apontar, trazendo esses conceitos e a significação etimológica. E aí nós vamos naturalmente, no contexto de uma palestra numa casa espírita, imediatamente para o nosso codificador
que trata desse tema, obviamente, não poderia deixar de tratar já na base filosófica da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. E, portanto, lá, ele não usa a palavra sintonia. Na tradução direta do francês, ele usa um sinônimo que acabamos de ver. Simpatia. Então, na codificação, nós vamos encontrar em mais de um momento, e na Revista Espírita também, são muitos volumes, para quem já teve a curiosidade de buscar e de estudar, simpatia para se referir à sintonia, porque são sinônimos de fato. E, aliás, Kardec, ou o nosso querido professor Rivaio, extremamente erudito e culto e preparado para a missão que ele empreendeu com muito êxito, selecionava cada palavra com muito rigor etimológico, e ele sempre era muito feliz nessa seleção. Aliás, chega-se ao ponto de, na codificação, nós nos depararmos com os espíritos superiores o orientando no sentido de ficar à vontade para escolher a palavra que melhor se adequasse na concepção dele. E no final eles até afirmam, as palavras, no final das contas, pouco nos importam. O importante é o sentido profundo, o conteúdo que está sendo transmitido e a compreensão entre vocês. Mas sabiam que eles contavam com alguém, uma erudição que, obviamente, havia se iniciado não só nos estudos lá com Pestalozzi, para quem conhece a biografia do nosso querido professor Rivaio, Allan Kardec, ele estudou com Pestalozzi, um grande pedagogo, que inclusive tinha a intuição como parte fundamental do método dele, até uma curiosidade aqui que eu trago para quem não conhecia, mas ele já havia se preparado, para nós espíritas nós sabemos disso, por muitas e muitas existências, já havia se capacitado, por assim dizer. Mas ele seleciona a simpatia não por acaso. E, portanto, lá em O Livro dos Espíritos, quando ele vai decodificar o que está sendo transmitido, ele faz uso da palavra simpatia e fala a simpatia, transmitindo o que os espíritos trazem, que atrai um espírito para o outro, resulta da perfeita concordância de suas inclinações e instintos. Logo, nós vamos aproximar aqueles que têm uma concordância, uma consonância, uma harmonia com o que nós temos lá no nosso ser mais profundo, com o que está prevalecendo, com a tônica mental e sentimental que prevalece em cada um de nós. Essa tônica mental ou sentimental, naturalmente, vai se modificando ao longo do tempo. Isso pode nos assegurar que se hoje a nossa tônica mental / sentimental não é necessariamente a melhor do nosso próprio ponto de vista, quando fazemos uma análise sincera, eu estou falando por mim, inclusive, eu tenho muito que avançar, eu tenho muitas oitavas ainda para ascender nessa harmonia universal, e, portanto, se ainda não temos a tônica mais desejável, haveremos de ter, haveremos de conquistar, pelo nosso próprio esforço, naturalmente, mas com uma ajuda de uma lei maior que nós podemos chamar de lei do progresso, que também encontramos na codificação. Ela nos arrasta inexoravelmente para empreender os esforços em algum momento. A inércia tem limite. Esse é um ponto importante. Então, avançando aqui ainda em O Livro dos Espíritos, lá na questão 518, nós vamos ter a afirmativa de que os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham, acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. Ouvido de que forma? Como assim? Eu não tenho audiência, eu não tenho a mediunidade da audiência aqui na nomenclatura espírita. Mas sim, os espíritos podem se fazer ouvidos. Qual é a linguagem, isso nós aprendemos na codificação também, habitual entre os espíritos? Quem responderia aqui dos presentes? O pensamento é a base. Então, ao transmitir vibrações mentais de um ser para o outro, esse pode captar sem se dar conta que está captando um pensamento que não é seu, e nesse sentido
o Espírito se faz ouvido. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Propositalmente eu realcei o quer esteja só. Não há escapatória. Não adianta tentar ocultar do olhar alheio o que nós mais ansiamos neste exato momento. Porque todos nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, por assim dizer. E quem nos ensina isso já há muito tempo, lá nos primórdios do cristianismo primitivo, praticado tal como Jesus o trouxe. Nós sabemos que em todos os movimentos religiosos, naturalmente, distorções se processam ao longo dos séculos, mas vamos pensar naquele momento que estava tudo muito mais próximo do ensinamento original. E observem Paulo, o grande apóstolo, afirmando que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que podemos traduzir como erro, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A que será que Paulo se referia quando ele falava que estamos todos rodeados de uma nuvem de testemunhas gigantesca? Ele estava transmitindo esse ensinamento para infindáveis pessoas, e obviamente sabia que isso atingiria séculos e séculos pela frente, como atingiu, como nos atinge até hoje, e se referia a pessoas que estavam só, e eventualmente estavam rodeadas de outras encarnadas, mas fica evidente, à luz da doutrina espírita, que ele se referia a seres encarnados e desencarnados, e talvez sobretudo desencarnados. Aliás, embora nós não tenhamos um número preciso para trazer, isso não está na codificação, mas em algumas obras espíritas há uma indicação, não propriamente matemática, mas uma indicação da proporcionalidade. O número de desencarnados supera e muito o número de encarnados. Hoje, a estimativa em nosso orbe é que temos pouco mais de 8 bilhões de encarnados. Então, se o número de desencarnados é muito superior, Emmanuel fala isso, André Luiz, em certo momento, entre outros, significa então que a gente pode considerar que a probabilidade de estarmos rodeados é gigantesca. Só que esse estar rodeado depende da sintonia. Podem haver desencarnados neste exato momento ao nosso redor que sequer percebem a nossa presença, assim como nós não estamos a perceber a deles. Um dos motivos do desencarnado não poder enxergar eventualmente o desencarnado, que também possui um corpo sutil, que a doutrina espírita vai qualificar e denominar perispírito, ainda assim ele não pode eventualmente não enxergar o perispírito do encarnado, ele não sabe que ele está ali. Não estabeleceu frequência vibratória que viabilize a conexão entre ambos. Então, eventualmente, a gente pode ter nesta sala 700 desencarnados. Alguns se conectam com um, outros com outro, e outros com outro, e assim sucessivamente. Neste exato momento, estejam certos, eu tenho alguém na esfera sutil em conexão comigo. E, eventualmente, algum que tenha a mediunidade da vidência desenvolvida talvez possa confirmar isso por si mesmo agora. E nesta casa, há aqueles que preparam essa ambiência para nos viabilizar esse estado de harmonia, de paz, que nós, eventualmente, com as nossas desarmonias interiores, podemos ter ainda assim dificuldade de perceber, mas eu garanto, há um trabalho intenso para assegurar uma harmonia que prevalece nesse ambiente. Então, há uma nuvem de testemunhas ao redor de todos nós. E como essa nuvem de testemunhas, então, vai estabelecendo conexão? Todos possuímos, por nossas escolhas mentais e emocionais e, por consequência,
os atos que decorrem das nossas seleções mentais e emocionais, possuímos uma psicosfera individual. Expressão essa que é muito já adotada na doutrina espírita e aparece, por exemplo, nessa obra de Manuel Filomeno de Miranda, A Prática Mediúnica Espírita, que foi psicografada pelo nosso querido Divaldo. Então, a psicosfera individual, conforme nos traz Manuel Filomeno de Miranda, decorre justamente da lei das afinidades. Então, há uma lei, por assim dizer, que estabelece que o igual vai aproximar o igual, ou o similar. Eventualmente é igual mesmo. É claro que cada ser humano é único, e essa é a riqueza inerente a cada um e o valor gigantesco que cada um aqui dentro possui. Vocês são únicos, mas hábitos mentais e emocionais se estabelecem em cada um de nós, todos temos, e também em vários que já desencarnaram e em vários que estão encarnados, e isso vai gerando essas associações. E, portanto, nós vamos irradiando ao nosso redor uma psicosfera que chega a ser tangível no plano sutil, que chega a ter cor, que chega a ter odor, e isso pode ser visualizado por aqueles que estabelecem a sintonia porque não são similares, que também têm a sua psicosfera, nesse caso similar à nossa. Conforme as aspirações íntimas e comportamentos pessoais, portanto, cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. Portanto, nós somos os únicos e exclusivos responsáveis pelo ar sutil que estamos a respirar. É possível adentrarmos num ambiente que costuma se falar no senso comum carregado, porque realmente há hábitos não muito adequados do ponto de vista humano prevalecendo, e portanto nós teremos as nuvens de testemunhas ao redor daqueles que estão cultivando aqueles hábitos mentais, emocionais e na ação, mas é possível nós caminharmos por esse ambiente respirando um ar puro que a nossa psicosfera pode nos assegurar. Imaginem vocês Jesus, que transitou e foi julgado por muitos daquela época por isso, negativamente, entre aqueles que eram considerados viciosos, aqueles que estavam em erro. Vocês acham que ele sofria uma influência negativa por essa aproximação? A psicosfera que um ser daquela estatura espiritual assegurava para si próprio garantia o ar mais puro na esfera sutil que podemos imaginar. E nada abaixo vibratoriamente, por assim dizer, poderia impactar negativamente naquela psicosfera grandiosa e que vamos fazer aqui a decodificação com uma palavra não tão habitual no contexto espírita, mas no espiritualista, a aura. Às vezes no espírita aparece também, mas a emanação áurica era algo que tocava pessoas a uma distância muito significativa. Tocava no sentido positivo e sensibilizava aqueles que estavam numa vibração muito inferior, ao ponto de sentirem um incômodo, porque aquele incômodo decorria do convite para mudarem a sua frequência. Eleve a sua sintonia, chegou o momento, reaja. Procure se esforçar para estabelecer novos hábitos mentais e emocionais que você um dia poderá emanar algo que eu estou a emanar no momento. Era mais ou menos isso que se processava. E há espíritos dessa estatura, talvez esse seja a maior expressão que nós já tivemos em nosso orbe, conforme a doutrina nos traz, mas espíritos de grande estatura também, que podem estar a transitar entre nós eventualmente e nos convidar magneticamente, vibratoriamente, para estabelecer uma conexão superior. Mas para aqueles que estão escolhendo, às vezes de forma inconsciente, mas escolhendo, convictos por enquanto, em vibrar em determinada nota, por assim dizer, podem rejeitar, podem até sentir um incômodo. E isso se processa. A doutrina espírita nos mostra isso.
Alguns irmãos nossos rejeitam e sentem um mal-estar até porque não querem sair daquela condição por enquanto. E isso é respeitado pelo Espírito Superior, porque o livre-arbítrio sempre é respeitado nessa esfera superior. Falando ainda de O Livro dos Espíritos. Olhem só o que a questão 484 nos traz, reforçando o que a gente trouxe até o momento. Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Olhem que boa notícia para a gente. Eu não sou um homem de bem ainda. Quem já leu, eu acho que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, mas enfim, busquem no Evangelho segundo o Espiritismo, fica a dica de não deixarem de ler hoje à noite ainda O Homem de Bem. Para aqueles que não leram e para aqueles que leram, vale uma releitura e várias releituras sobre quais são as qualificações e características do homem e da mulher de bem, né? Está no sentido ali amplo, obviamente. Não é nada fácil do ponto de vista do homem médio, que somos nós. Mas a boa notícia é que para aqueles que estão já desejosos e, portanto, suscetíveis de se melhorarem, também é possível estabelecer a boa sintonia. Opa, alívio. Então, ainda não cheguei naquela estatura, mas pelo menos o desejo de melhorar e esforços com dificuldade, com tropeços e se ergue novamente, tropeça e se ergue, e assim vai, e assim caminhamos todos nós. É gradativo o processo, mas isso já viabiliza estabelecer uma boa sintonia. Por outro lado, na mesma questão, tem um alerta de que os espíritos inferiores, ou seja, que estão ainda muito mais voltados para o mal, e má notícia, é o que prevalece em nosso orbe, e nós não escapamos dessa característica muitas vezes. Estamos muito mais voltados para o mal, ainda que não tão consciente, porque o nosso egoísmo e o nosso orgulho, as duas chagas da humanidade, de onde derivam todos os males, é o que Kardec nos ensina, nos leva, sem o pretender às vezes, conscientemente, a praticar o mal sim. Sendo egoístas e orgulhosos, nós geralmente estamos a faltar à luz da lei do amor, a faltar com a caridade para com o outro, com a benevolência, com a indulgência e com o perdão. O significado da palavra caridade à luz da doutrina espírita. E, portanto, vício no sentido muito amplo. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos. Vício não apenas, por exemplo, de uma substância química. O consumo do álcool também, sim, vai estabelecer uma sintonia com aqueles que, em vida, já tinham o cultivo desse hábito do consumo, por exemplo, do álcool, e ao desencarnar tem uma dificuldade gigantesca, porque o processo muda. É o perispírito que não vai ter a possibilidade de consumir tal como consumir, ingerir aquele líquido alcoólico, mas vai buscar, às vezes, de maneira desesperada, algumas emanações eólicas. E aquele que consome com certa recorrência, qualificando já o vício, será o caneco vivo, expressão de André Luiz, desses porque estabelece a sintonia. Mas é só nessa esfera? Não. Vícios no sentido mais amplo possível. Vícios mentais e emocionais, por exemplo. Aquele que cultiva a irritabilidade, o ranzinza, vai estabelecer sintonia com desencarnados que estão na mesma frequência ranzinza, por assim dizer. Então, qualquer tipo de hábito mental ou emocional pode estabelecer sintonia, e se eles não são positivos, se eles não são salutares, se eles não estão consonantes com a lei do amor, estejam certos. A sintonia não vai ser com o espírito superior. Daí o seu apego resultante da semelhança de sentimentos. Essa é a conclusão da questão. Exemplos de hábitos que vão facilitar essa sintonização com espíritos inferiores. Aí vamos lá novamente naquela obra de Manuel Filomeno de Miranda que afirma: quando se cultivam os módulos das queixas, das censuras e das conversações infelizes, evidentemente ocorre a sintonia com as energias deletérias
que envolvem o planeta e são mantidas pela invigilância daqueles que assim procedem. Vamos refletir, não precisam levantar a mão, mas vamos refletir aqui. Quem nunca se envolveu em conversações que podemos qualificar infelizes? Quem nunca, pode atirar pedra inclusive, eu estou disposto a receber a pedrada. Quem nunca participou de alguma maledicência? Quem nunca censurou de uma forma bastante enfática e agressiva, eventualmente, o outro, porque ele agia, pensava ou sentia de forma diferente da nossa? Quem nunca se queixou ao ponto de agredir aquele da nossa convivência, no contexto do trabalho, no contexto pessoal da nossa família? Quem nunca? Todas as vezes que adentramos nesses hábitos, e eu estou afirmando hábito mesmo, porque não são ações isoladas, lamentavelmente, é muito corriqueiro entre nós ainda, nós estamos estabelecendo sintonia, sem o saber e sem o desejar. E eu garanto, não é uma boa sintonia. Aliás, essa questão do uso do verbo é muito bem explorada por Emmanuel em algumas obras. Ele tem uma especificamente sobre a sintonia, inclusive. E ele traz essa questão do mau uso do verbo, o quão pernicioso isso é para todos nós, do ponto de vista das conexões que nós vamos estabelecer. Se os espíritos simpatizam, sintonizam conosco, eles podem nos influenciar a agir? É uma pergunta que eu lanço aqui. Eles podem nos influenciar? Eles podem nos induzir, de certa forma, a agir? E aí eu jogo um contraponto para complicar a resposta. Mas espera aí, o nosso livre-arbítrio. Alguém pode nos influenciar, nos induzir, nos empurrar a agir de certa forma? Vamos para a questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec foi muito feliz em refletir sobre isso e perguntar de uma forma muito precisa. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta, ainda mais feliz, olhem só o que eles trazem. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, a má notícia é que muitos, para não afirmar todos, em muitos momentos da presente existência, quanto mais de existências anteriores, foram induzidos, manipulados, foram articulados como se fantoches fossem. Mas, e aí eu vou botar aqui um mas importantíssimo, a doutrina espírita nos ensina a todo instante responsabilidade. E aqui vem um engano de alguns, eventualmente. Quando falam da obsessão. Ah, olha lá, o obsessor. Olha que coisa terrível. Ele fez fulano agir de tal forma. Nós nos precipitamos, às vezes, inclusive no contexto espírita, a acreditar que a pobre vítima obsediada está sendo injustiçada e induzida de uma forma violenta e inexorável a agir de certa forma pelo obsessor. Porém, e aí eu volto ao mas, vamos refletir aqui. Todos os pensamentos e sentimentos que pensamos e sentimos são nossos? E aí vem uma pergunta também, que a gente encontra na grandiosa literatura espírita. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos. Há uma conexão com a questão anterior, e vocês vão entender que é a conexão com o que eu acabo de trazer com esse mas, com esse porém. Vossa alma é um espírito que pense. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E isso é que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, um pouco de vós e um pouco de nós.
Um pouco de mim estará presente, de alguma forma, e um pouco daquele que está buscando me induzir. Mas há um pouco de mim. Há alguma coisa em mim que viabiliza essa conexão, essa sintonia, conforme nós procuramos explorar anteriormente. E aí, essa pergunta, se os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos, isso significa que os nossos atos maus não são propriamente nossos? Então, estamos aqui construindo. Os espíritos podem nos influenciar? Sim, muito mais do que imaginais, ao ponto de muitas vezes nos dirigir. Há pensamentos que nós pensamos e não são nossos, mas há um pouco de nós. E aí, olha só o que nós vamos encontrar lá na questão 466 do Livro dos Espíritos. Quando más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal. Aqui os espíritos deram um tapa, literalmente, para falar assim: acorde, meu irmão. Se más influências agem sobre ti, é porque você aspira de alguma forma a isso. Você sintonizou, às vezes de forma inconsciente. A psicologia profunda viabilizou uma compreensão muito clara disso. Para quem conhece Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra suíço, que criou uma abordagem da psicologia profunda, a psicologia analítica, e para quem já se deteve em algum dos textos dele, já deve saber que todos nós possuímos complexos. Quem tem essa noção? Essa expressão complexado é um pouco de distorção da teoria dele no senso comum, tal como foi adotado, mas todos possuímos complexos. Só que ele complementa, mas poucos sabem que os nossos próprios complexos podem nos ter. Nós temos complexos, mas os complexos também podem nos ter, sem que a gente se dê conta. A gente pode agir de uma forma terrível às vezes e acreditar que foi o desencarnado responsável. Às vezes não tem desencarnado nenhum, não tem obsessão nenhuma. Tem o nosso próprio ser profundo, em função desses complexos que derivam de cultivos mentais e emocionais ao longo de vidas e mais vidas, que nos assolam e fazem a gente agir de uma forma vergonhosa, de uma forma agressiva. E somos, às vezes, exclusivamente nós. Aí passa esse momento dessa tomada do complexo e a gente fala: nossa, não era eu, como eu posso ter feito isso? E aí, olha só a complexidade dessa questão dos complexos. Sempre haverá algum complexo vinculado à luz da psicologia profunda. Algumas vezes ele está único e exclusivamente fazendo você agir. Eventualmente, esse complexo estabelece a sintonia com o desencarnado, que vai dar um empurrãozinho adicional. Ele vai, de certa forma, jogar um pouquinho de álcool sobre essa chama. E ele vai te ajudar a agir em decorrência de uma má inclinação que você cultivou por séculos, às vezes. Eventualmente não são séculos, eventualmente são décadas, anos, essa existência. Infelizmente, nós ainda insistimos em cultivar maus hábitos mentais e emocionais e, portanto, a ação vai refletir isso. Na presente existência, estejam certos de que há alguns hábitos estabelecidos que não são favoráveis para vocês e nem para ninguém. Isso se aplica a mim, obviamente, também. E aqui está a brecha. Então, quando a gente fala da influência de algum sobre outro, principalmente nessa conexão desencarnado para encarnado, ela decorre de uma tendência. Vamos voltar lá para conceitos que trouxemos já, de uma tendência que possuímos, de um instinto, outra expressão adotada pela codificação, de um instinto que está em nós, de um complexo, no sentido junguiano da palavra, que está em nós. E é ele que viabiliza, então, que a influência obtenha êxito, que a tentativa obtenha êxito. Que há desencarnados mal intencionados, visando, sim, nos induzir para o mal, sem dúvida há muitos. Que há encarnados visando induzir o outro
para o mal encarnado? Há muitos. E ainda que há encarnados que induzem o desencarnado também para um sentimento não positivo, para um pensamento não positivo, ou eu posso afirmar que obsediam o desencarnado, também há. E a prática espírita nos mostra eventualmente que o dito obsessor comparece a uma reunião mediúnica para se queixar que o dito obsidiado não o deixa em paz. Pela frequência estabelecida, ele o chama continuamente e ele o atormenta, inclusive. Então, olhem só, para alguns talvez seja uma surpresa, mas sim, o encarnado pode obsediar o desencarnado. O desencarnado pode obsediar o encarnado pode obsediar o encarnado. Aliás, eu vou citar apenas um exemplo entre muitos possíveis. A prática do assédio moral, tão colocada hoje no contexto do trabalho, no mundo do trabalho principalmente, não obstante ela tem sido banalizada também e distorcida eventualmente, mas é um fenômeno grave, uma expressão da violência que qualifica uma manifestação de obsessão, porque tem esse viés de cercar, perseguir, sitiar, sentido etimológico da palavra assédio, que pode ser colocada como sinônimo de obsessão. É o assediado, o encarnado, obsediando um outro encarnado, por exemplo, num contexto de trabalho. Então, assim, com isso, eu trago essa complexidade das possibilidades de influenciação, mas eu trago fundamentalmente o que a doutrina espírita nos ensina. Há sempre um grau de responsabilidade. Até mesmo na chamada obsessão de subjugação, para quem já estudou o livro dos médiuns vai se lembrar dela, e um grau ainda superior, possessão, que Kardec num primeiro momento afasta lá em O Livro dos Médiuns para não ter aquela conotação que era adotada ao longo de séculos pela Igreja, mas depois ele reconsidera em A Gênese e também na Revista Espírita e fala, não, eu tenho que reconhecer a possessão como uma das modalidades também. E André Luiz depois vai falar regularmente de possessão. E esse nível de obsessão faz com que o encarnado, nesse exemplo que está sendo dado de regra geral quando se fala desse tipo de obsessão, fique num estado quase de passividade plena e se torne quase que um fantoche na mão daquele que está buscando influenciar para o mal. Porém, para se chegar nesse ponto, teve essa abertura decorrente de questões íntimas do encarnado. Ele não é uma vítima inocente no processo. Nós não somos apenas vítimas e nem apenas os agressores, os algozes. Aliás, esses papéis, a gente também aprende isso na prática espírita, se invertem recorrentemente. A vítima de hoje se torna o algoz de amanhã, que sofre retaliação, se torna vítima de novo, que se revolta e por isso se torna algoz de novo, e esse círculo vicioso só é rompido de que forma? Quando há uma sensibilização do que nos foi ensinado com tanto amor. A lei do perdão, que é um processo. Não há como dar um salto quântico nessa esfera psicologicamente falando, mas ele é imprescindível para nos libertarmos. Então, voltando a essa questão, responsabilidade. Não há sintonia estabelecida que não traga previamente uma atração por conta de questões que já são nossas, intimamente falando. E falando na psicologia profunda, eu vou trazer apenas uma frase, uma adicional, porque eu citei uma já, de Jung. Todos possuímos uma parte inferior da personalidade, ou, mais detalhadamente, a personalidade inferior, cujo estágio mais baixo não se pode distinguir da constituição impulsiva do animal. Um cientista extremamente intuído. Aliás, quando a gente estuda a obra dele, Tipos Psicológicos, a gente conclui que ele tinha também a qualificação do intuitivo, mas Jung aqui está trazendo algo que Kardec já havia trazido, mas Jung, até onde sei, não se deteve na literatura espírita, ou se deteve, ele não deixou isso muito claro. De passagem ele faz menções, mas não são profundas. Mas ele intuiu
que o ser humano, antes de chegar a se tornar um espírito com E maiúsculo, antes de se individualizar, passa por um processo de evolução ao longo de milênios que nos faz transitar no reino animal também. E, portanto, as primeiras encarnações do ser humano naturalmente estarão carregadíssimas de instinto aflorado. Só que alguns vão persistir por muito mais tempo no cultivo do que predomina nessa esfera do reino animal. Então, Jung está nos trazendo que todos possuímos essa personalidade inferior, ainda que ela já tenha ficado para trás. Para outras está mais forte, para outros menos forte, mas existe lá no nosso inconsciente profundo, ou no nosso espírito. Aliás, Joana de Ângeles, eu acho que muitos aqui já sabem disso, era uma adepta da psicologia analítica, e nesse sentido poderia afirmar, será que ela era junguiana? E eu brinco muitas vezes falando, não, eu suspeito que Jung fosse angeliana. Eu não duvido que ela fosse uma das que estava ali a intuí-lo, porque de repente ela chega, por intermédio da psicografia de Divaldo, constitui a abordagem em psicologia espírita, mas traz a mesma linguagem, predominantemente a linguagem da psicologia analítica de Jung, porque ela entende que é a mais aderente a essas verdades universais e profundas. Então, Jung nos traz que todos possuímos. Então, ninguém está isento disso. Todos temos aspectos em nosso ser profundo que não são bonitos. Não são. Não importa se você está vinculado à doutrina espírita, a essa ou aquela religião, não importa. Todos, sem exceção, possuem aspectos que não são bonitos, não são positivos, e nos compete reconhecer isso de forma gradativa, para aí sim colocar isso sob controle e ir sublimando e elevando a nossa sintonia. Então percebam que, sem o reconhecimento, por exemplo, de que somos ainda bastante egoístas e orgulhosos, fica muito difícil trabalhar. Se eu não reconheço que sou, para que eu vou trabalhar o que eu acredito não ser? Eu não preciso trabalhar isso, eu não sou egoísta. Lê do engano. Todos ainda somos, em maior ou menor grau. E a partir desse trabalho gradativo, Jung afirmaria, é o primeiro processo da individuação ou da auto-iluminação, do autoconhecimento, como ele vai tanto sustentar, e Joana de Ângeles obviamente também, é reconhecer as nossas sombras, que têm aspectos muito negativos, mas também muitos positivos. Trazendo isso tudo à tona, a gente vai colocando gradativamente sob controle, e a sintonia vai melhorando. Ficou claro essa questão de que, ao pensar e sentir, nós estabelecemos com quem nós vamos conviver? Isso está claro? Vamos passar então para responder a última questão que eu trago, a provocação de que o pensar e sentir também define onde estaremos. Então, a residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Emmanuel, na obra Roteiro. Então, olhem só, a nossa residência é o manancial dos nossos próprios pensamentos. Afirmativa de Emmanuel. Avançando, nós vamos ter André Luiz em Nosso Lar, a famosa obra, a primeira da coleção A Vida no Mundo Espiritual, sustentando que é por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Reflitam sobre isso. Cada um de nós vamos viver daquilo que cultivamos. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. É lei da vida, tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. O que nós estivermos a cultivar vai assegurar a nossa localização espiritual. Até aqui, todos esses pensamentos trazidos buscam chegar a essa conclusão. E por isso, aquela afirmativa de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, de que aquilo que o homem semear, isso também ceifará, nos leva à lei de causa e efeito, ação e reação, e a constatação de que se nós
Ao atravessar para uma outra dimensão, depois de deixar um corpo físico para trás, nos depararmos com um ambiente nada agradável, nós estamos simplesmente situados no local onde nós já estávamos. Onde nós já estávamos. Todos possuímos, neste exato momento, atrelado ao nosso corpo físico, molécula a molécula, um perispírito. O perispírito é sutil, ele não está sendo visto pela maioria, mas está atrelado ao nosso corpo físico. E ele tem uma localização no chamado mundo espiritual neste exato momento. Se vocês saírem daqui, levarem uma fechada e se dirigirem para aquele que fechou vocês no trânsito de uma forma muito amistosa, como costumamos nessas situações, eu garanto a vocês que vocês vão estabelecer uma sintonia, não só com alguém que esteja nessa frequência de irritabilidade e de agressão, como também vocês vão automaticamente projetar o perispírito de vocês para certa ambiência espiritual que é correspondente a essas vibrações da agressão, da irritabilidade, da queixa. Então, a doutrina espírita nos ensina que ao pensar e sentir, nós projetamos automaticamente o nosso perispírito para certa ambiência espiritual. E um pouco além disso, conforme nós veremos. A cada um segundo as suas obras, Romanos. Então, à luz da doutrina espírita, afinal, o que é o pensamento? Como assim ele pode definir a ambiência espiritual? E aí a gente vai lá em Emmanuel afirmando que pensamento é força eletromagnética. Não propriamente o eletromagnetismo tal como reconhecido pela ciência. Também pode, por aproximação, se qualificar eletromagnetismo, mas numa esfera um tanto mais sutil e com uma potencialidade muito maior do que a energia eletromagnética que nós reconhecemos pela ciência. E nesse sentido, ele pode criar. O pensamento é força criativa que se exterioriza. O pensamento se exterioriza. Então nós estamos a pensar, por exemplo, em determinado ambiente. Se algum desencarnado em frequência com você ou acima frequencialmente estiver olhando para você, ele talvez veja o cenário desse ambiente que você visualizou, por assim dizer, flutuando no ar, pela emanação dessa força eletromagnética que é criadora. Se você dirige um sentimento de raiva contra alguém, estejam certos, haverá uma projeção que é material também, matéria quinta essenciada, mas é material, que André Luiz vai denominar de forma-pensamento, assim como os teosofistas o faziam também. As formas-pensamento, como o nome já sugere, assumem formas a partir do pensamento. Pensou, criou. Vós sois deuses. Quem lembra dessa passagem? O sentido é exatamente esse. Nós temos a potencialidade de criar muito antes de materializar no plano físico. Pensou, criou. É isso. Portanto, o pensamento é uma força criativa que vai se exteriorizar da criatura que o está gerando por intermédio de ondas. A física também pode trazer a compreensão disso. Por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio. Mensurável. Na esfera sutil, nós podemos tangibilizar, portanto, pesar, por assim dizer, essas formas de pensamento. E ainda Emmanuel vai sustentar que o pensamento é uma energia viva que se desloca em torno de nós, gerando essas forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Agora eu vou trazer aqui uma questão que se atrela a isso. Deus, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, a questão inicial de O Livro dos Espíritos, definição dada, que é Deus. A inteligência suprema, que tem como um dos atributos
infinita bondade, que é amor. Quem lembra dessa passagem? Deus é amor. É um dos conceitos mais curtos que nós vamos encontrar também nas Escrituras. Deus é amor. Se Deus é amor, e se Ele tem como atributo a bondade infinita, eu pergunto, Ele criaria o inferno para nos condenar eternamente por um erro finito? Nós que somos seres finitos enquanto encarnados, mas que somos espíritos imortais, cometemos erros ao longo dessa existência. Alguns erros podem ser graves, e muito graves, mas são finitos, são situados num período de tempo e atrelados à nossa infância ou adolescência espiritual, na qual muitos nos encontramos ainda. Será que nós seríamos condenados a um ambiente terrível, criado pela inteligência suprema, que é puro amor e bondade, pelo resto da eternidade? Será que Deus, que é puro amor e que expressa justiça em sua máxima plenitude, beleza, harmonia, criaria ambiências terríveis para nos torturar, nos penalizar? Não. A doutrina espírita responde isso com clareza: não. Mas existem esses ambientes. Os espíritos e a prática espírita está nos mostrando, existem os chamados abismos ou trevas. Existe o umbral. E é uma má notícia para nós aqui. Todos transitamos nessas regiões já ao longo das existências, ao longo de várias existências. Na erraticidade, no período entre existências físicas, não há quem entre nós não transitou em ambiências assim. Alguns talvez até tenham memórias, eventualmente, num pesadelo, por exemplo, ou até a possibilidade de uma reminiscência, mas, eu afirmo, todos vivenciaram esses ambientes. Eles existem. Se eles existem, quem os criou? Quem será que criou? Quem está alimentando ele continuamente? Nós. Ninguém que não o próprio homem. Ninguém que não aquele que é um co-criador e que está o tempo inteiro emanando sentimentos e pensamentos no plano sutil e estabelecendo sintonia e frequência com vários que estão numa condição similar. Então, o chamado Vale dos Suicidas, na psicografia de Ivone Pereira do Amaral, por exemplo, vai reunir seres que estão numa frequência similar e que estão emanando sentimentos e pensamentos que não são nada positivos, são muito tristes. E estão construindo aquele ambiente, alimentando-o continuamente. Então, por meio do pensamento e do sentimento, nós construímos, damos cor, damos forma para essas ambiências espirituais. Nosso lar também é uma criação, só que é uma criação mental, mas é uma criação de seres que têm uma estrutura espiritual já muito mais desenvolvida e tem muito mais harmonia. E há outros ambientes acima, mas muito acima de nosso lar, que também são criações mentais. E como tais, provisórias. Esse provisório pode durar milênios, mas é provisório. Enquanto tiver uma função, o espírito vai estar emanando. A boa notícia é que um dia o nosso orbe não terá mais ambiências tristes ao redor dele, na psicosfera do planeta, por assim dizer. Não terá mais umbral, não terá mais abismo, porque não haverá em algum momento nenhum ser nessa condição triste de emanação dos seus próprios sentimentos e pensamentos densos que geram essas ambiências. Ainda poderia falar muito sobre esse tema, mas para não abusar aqui do tempo, a gente acabou não alinhando o tempo aqui, mas eu acredito que já estamos aí nos momentos finais e, portanto, a mensagem que é necessária ser colocada depois dessas reflexões, que não eu, mas a doutrina espírita nos traz, é que nós precisamos refletir com muito zelo sobre o que estamos cultivando em nosso próprio íntimo, pensando, sentindo e, portanto, agindo. E uma boa notícia é que a doutrina espírita também nos ensina: calma, tudo é um processo. Você vai conseguir, com um estalar de dedos, se reconhecer que os pensamentos e sentimentos que prevalecem hoje não são os melhores, mudar? Não.
Mas se você se determinar e começar a empreender esforços, você vai modificar isso. E, aliás, é interessante que na codificação a gente aprende também com Kardec que se reconhece o verdadeiro espírita, não por se declarar espírita, não por propriamente estudar doutrina espírita. Aliás, isso pouco importa. A última coisa que o espiritismo busca é proselitismo. Não há a menor intenção disso. Cada um pode ficar onde se sente mais confortável do ponto de vista de crença pessoal. Mas você pode ter um espírito atrelado a outra religião verdadeiramente se, aí vem a resposta, se reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que ele empreende para domar as suas próprias más inclinações. Esforços gradativos. E isso vai nos fazendo seres humanos melhores e cada vez melhores até estabelecer sintonias que realmente nos serão úteis, que nos serão agradáveis e assegurará uma ambiência espiritual enquanto encarnados e, portanto, quando desencarnados, realmente almejada por todos, porque eu garanto, ninguém almeja essas ambiências tristes que nós citamos como abismos, trevas e umbral. Nós desejamos algo muito acima disso. E a potencialidade de chegarmos lá, quando desencarnarmos na atual existência, é muito grande. Só depende de nós. E não faltam bons espíritos tentando nos influenciar para o bem, sem nunca desrespeitar o nosso desejo pessoal. Diferentemente do que um espírito inferior faria. Eles tentam nos insuflar bons pensamentos e bons sentimentos. Nos valhamos desse apoio que a gente tem continuamente. Neste exato momento, alguns de vocês estão sendo tocados por alguns bons amigos que aqui estão, ainda que não estejam sendo percebidos. Estão buscando induzi-los para esse fim que vocês almejam, que eu almejo. Muito obrigado.